E nós começamos o Rural Notícias de hoje falando do mercado da soja e também do milho, em uma semana de negócios mais lentos no mercado internacional por causa exatamente das festas de fim de ano. Os produtores brasileiros estão mais atentos ao clima, ao desenvolvimento da safra e, claro, às oportunidades de negócios. E diante da alta recente do dólar, vamos falar como é que vai ficar, então, tendência para esse finalzinho agora de 2014 e já para o começo de 2015, que está batendo na nossa porta, com o sócio-diretor da AGR Brasil, Pedro Daeneca, que está conosco aqui na tela, mas lá nos Estados Unidos, em Chicago, que sabe, aliás, muito bem aproveitar, né, a cidade de Chicago, a luz do dia, a luz solar, né, Pedro? Afinal de contas, um horário no verão, um horário no inverno. Aqui no Brasil, pelo nosso horário de verão, são 7h06. Uma boa noite para você, como vai? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos aí no Brasil. Sim, que 3 horas da tarde já está quase ficando escuro aqui, mas vamos lá, vamos juntos. Tá certo. Vamos falar rapidamente mais do aspecto global, Pedro. O que a gente pode esperar? Daqui a pouco a gente entra no detalhe da soja e do milho especificamente, mas o que a gente pode esperar desse finalzinho de 2014 e começo de 2015 para os preços das commodities? Você tem toda a situação do petróleo aí recentemente que complicou bastante, o mercado ficou bastante sensível, né, recentemente a tudo isso que aconteceu no petróleo, apesar do que está acontecendo poder ser justificado nos fundamentos do próprio petróleo. Você vê o pessoal da OPEP falando que não haverá cortes aí na produção, e isso acaba afetando de uma maneira geral, né, a economia global, porque você entra em um período agora onde vários líderes entram em 2015, de certa maneira, preocupados com a deflação, não com a inflação. A inflação, para falar bem a verdade, muitos economistas ou até líderes, né, de governo preferem ter inflação do que deflação. A deflação é uma situação complicada para tentar sair, ainda mais com 19 trilhões de dólares de dívida, né, que foram injetados aí nas economias globais nesses últimos 7 anos. Então a gente tem que tomar cuidado entrando em 2015, ficar de olho aí na possibilidade de um movimento de deflação global que poderia trazer preços menores de commodities em geral para o mundo. E o que a gente pode já agora, especificamente falando lá de preços, ou pelo menos de patamar de preço, já para 2015? Nós temos aqui o relatório dos Estados Unidos, né, na semana passada, já, Pedro, divulgando aí uma estimativa de aumento de intenção de plantio para a safra de soja. A gente vai ter aí safra recorde no Brasil, na Argentina, também nos Estados Unidos. Sobre esse assunto, o que a gente pode adiantar já para o nosso telespectador, para o produtor brasileiro especificamente? O patamar de preços internacional, né, deve estar bem menor do que o produtor está acostumado nos últimos anos, tá? Então, focado no preço aqui em Chicago, estamos falando de possibilidades de preços, principalmente de soja, a patamares menores e possivelmente indo abaixo dos níveis dos níveis de baixas que foram registrados no final de setembro e início de outubro desse ano, né? Com tudo isso aí que você falou, você teve safra recorde atrás de safra recorde. Mesmo a demanda recorde, né, global, não é o suficiente para tirar o suficiente dos estoques que estão a níveis historicamente altos, principalmente com o clima bom aí no Brasil agora para essa safra, possibilitando uma nova safra recorde na América do Sul, e isso aí o produtor norte-americano pensando em plantar ainda mais soja ano que vem. Então falamos de preço internacional, realmente temos a possibilidade, quem sabe um patamar entre 7,50 e 11,50 ano que vem, dependendo de vários fatores climáticos, de demanda, etc. e tal. Mas é importante frisar, você falou para o produtor brasileiro, e para o produtor brasileiro não podemos deixar de falar de câmbio, né? Porque este ano tivemos uma situação onde mesmo com Chicago a 3 dólares quase abaixo de onde estava na mesma época do ano passado, agora nessa última semana, tinha produtor aí que estava recebendo mais por sua saca do que estava ano passado, né? Porque o câmbio realmente o dólar se valorizou tanto no Brasil. Então é importante ficar de olho no dólar, como irá a economia brasileira, como que o dólar irá corresponder a isso, né? E também como investidores internacionais irão corresponder, se entrarão ou não com mais dólares no Brasil. Então vendo aí um patamar possivelmente ano que vem, patamar alto, né, entre 2,40 e 3 dólares, muita gente falando em dólar a 3 reais,
isso aí poderia ser muito favorável para o produtor, mas não acredito que podemos contar com isso acontecendo. Tá? Temos que tomar cuidado e da mesma maneira que isso aí é favorável para o produtor na hora da venda e não é favorável na hora da compra de insumos e tecnologia. E o começo de ano, daqui a poucos dias, na verdade, e já no primeiro trimestre de 2015, Pedro, a gente tem a entrada da safra brasileira, da safra argentina também. Como é que fica a questão da demanda chinesa? Deve sustentar o mercado? A demanda chinesa, ela sustenta o mercado agora. Tá? Ela sustenta o mercado principalmente nos últimos 2 meses. O ritmo de demanda chinesa pela soja norte-americana é realmente fortíssimo. Tá? Já está precificado em parte pelo USDA. Agora a questão o demanda será maior até do que o próprio Departamento de Agricultura norte-americano está falando que será ou não. Mas a chave para os próximos 2 meses é se a demanda irá ou não para a América do Sul. A expectativa é de que ela vá agressivamente para o Brasil, que o Brasil tome a rédea, digamos, da originação global de soja a partir de meados de fevereiro. Se isso não acontece, os estoques americanos seriam diminuídos e preços estariam um pouco mais sustentados. Mas acreditamos que com clima bom, já a partir de meados de janeiro, início de janeiro, meados de janeiro, temos a possibilidade aí de preços recuando um pouco, talvez rumo à área dos $10, aguardando mais dados sobre a demanda, clima, e aí ver o ritmo também dessa demanda, se continuará aqui nos Estados Unidos ou se irá aí para a América do Sul.